Bom dia, pessoal. Paz e bem. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de o que é essencial, né? Eu acho que esse momento que a gente está passando tem trazido muitas reflexões, né? Eu tenho me deparado mesmo, né, no consultório com amigos, com as famílias, muitos questionamentos que a gente tem feito, e eu acho que diante de uma crise, né, e pensando nisso, uma crise pequenininha interna ou uma crise grande como essa que a gente está vivendo, eu sempre penso que a gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente se amarra com o problema, fica ali grudadinho com ele e só enxerga ele, ou a gente dá um passinho para trás e tenta usar esse problema como um degrau para que a gente faça um processo de aprendizado. Então eu acho que a gente precisa pensar um pouco nessa situação, né, em relação a essa crise macro que está causando crises micro, né, dentro da gente. Então talvez usar essa oportunidade para que a gente possa refletir um pouco sobre aquilo que é essencial, né? Será que os valores que a gente sempre manteve, os nossos hábitos de consumo, de alimentação, os tipos de relação que a gente sustenta, será que tudo isso ainda está sendo importante, né? Será que diante de um período de escassez, né, de um período de retenção, de um período onde eu não posso fazer tudo aquilo que eu gostaria, será que as mesmas coisas ainda são importantes para mim? Eu acho que talvez isso é um ponto importante para a gente fazer uma reflexão nesse momento, né? Será que não é um momento da gente tentar reavaliar os nossos comportamentos, né? Reavaliar aquilo que a gente precisa muito, né? Então, eu acho que a gente precisa se perguntar nesse momento o que é essencial para mim, o que é essencial para minha vida. Quais são aqueles conceitos que mesmo com todas essas dificuldades ainda estão me mantendo em pé? Quais são aquelas relações que estão me enriquecendo, né? Do que eu vou me alimentar, né? E quando a gente fala de alimentação, não é só aquilo que a gente põe na boca, né? Mas é do que eu estou me alimentando mentalmente, espiritualmente, do que eu estou me alimentando, né? Então acho que é um momento para a gente refletir um pouco sobre essa pergunta: o que é essencial? Então eu proponho hoje para cada um de nós que a gente possa refletir um pouco sobre isso, né? Que a gente possa olhar para tudo aquilo que está dentro da nossa vida, né? Nessa vida pré-quarentena, né? Que a gente levou até antes da quarentena, e que a gente coloque essas coisas que a gente achava que a gente não conseguia viver sem, para um momento de reflexão agora, né? Será que eu consigo viver sem ir no shopping toda semana? Parece que sim, né? Será que eu consigo viver sem conversar com os meus amigos queridos? Me parece que não, né? Será que eu consigo viver sem uma crença interna? E aí eu não estou falando de religião, estou falando de fé, de crença naquilo que fizer sentido para cada um, né? Será que a gente consegue passar por esse momento bem, sem que eu tenha uma crença, uma fé, algo que me sustente? Pode ser a ciência, pode ser uma religião, o que for, né? Mas e essa crença? Então eu acho que é um momento da gente olhar e poder fazer uma reavaliação do o que é essencial, né? Eu acho que tem coisas que a gente achava que minha vida só faz sentido se eu tiver isso, e que talvez a gente esteja se deparando nesse momento com outras coisas, a gente fala: nossa, eu nunca pensei que eu podia fazer isso, ou poxa, aquilo não é tão importante assim, tem outras coisas aparecendo em evidência. Então vamos se deixar perceber, né? Vamos soltar um pouco, desamarrar desses conceitos anteriores que a gente tinha, para poder colocar eles numa avaliação de novo, né? Então, vou repetir aqui a frase: vamos olhar para isso? O que é essencial? O que é essencial para a minha vida, né? E aí a gente volta para aquele conceito de que a gente tem duas maneiras de passar por uma crise: ou a gente vai se amarrar no problema e vai ficar lá juntinho com ele, ou a gente vai
dar um espacinho dele e olhar para ele mais de longe, enxergar um panorama maior e poder usar isso como aprendizado. Então eu acho que é uma oportunidade para que a gente saia desse período de crise interna e externa melhor do que a gente entrou, né? Então não vamos perder as oportunidades que isso pode propor para a gente, né? Vamos se perguntar disso? O que é essencial? O que para mim é essencial? E eu acho que a gente pode sair disso com uma saúde mental e física muito melhor se a gente conseguir reavaliar essas questões, né? Então, será que o medo é essencial? Ele é importante para a nossa sobrevivência, o medo é essencial. Mas será que o medo o tempo inteiro está me ajudando ou está me destruindo, né? Então, fazer uma reavaliação sobre essas coisas é muito importante, tá bom? Vamos aproveitar para fazer isso, né? Com amor, com serenidade, com um pouco de recolhimento interno, para que a gente aproveite esse momento que a gente está passando. Gratidão, fico à disposição e vamos seguindo com amor e com paz, com confiança, um dia de cada vez, né? Controlando a nossa ansiedade do que será, né? A ansiedade vai levar a gente para questionamentos e para perguntas que a gente ainda não tem resposta. Então vamos voltar para o hoje, né? Esse é o grande desafio do ansioso, viver o hoje, mas nesse momento é só o que a gente pode fazer. Então é uma oportunidade para a gente poder exercitar isso, certo? Paciência, calma e vamos aproveitar. Vamos escolher de que maneira a gente quer passar por isso, né? Agarrada no problema e bem juntinho ali com ele, como se só ele existisse, ou usando isso para o nosso crescimento, para a nossa reflexão, para a nossa melhora, para o nosso autoconhecimento, tá bom? Obrigada, paz e bem.